Olá, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Meio-Dia, Catarina. Pontualmente, 12:30. Confira agora os destaques dessa segunda-feira. Com o fim da greve da CONCAP, agora uma força-tarefa é realizada nas ruas para recolher o lixo. Só no sábado, 637 toneladas de lixo foram recolhidas pela companhia, que agora é uma autarquia, mudança que motivou a greve. Briga em Balneário Camboriú deixa feridos. O vídeo gravado por um morador viralizou nas redes sociais e mostra o momento da confusão. Frio intenso chegando. Massa de ar polar traz chance de neve para essa segunda-feira na Serra e temperaturas baixas em todo o estado. Futebol! Vamos falar da vitória da Chape, do empate do Avaí e, claro, ainda tem a Série B, Série C, a Série D do Brasileirão e todos os detalhes de mais uma rodada da segundona e da terceirona do estadual. O Meio-Dia Catarina desta segunda-feira, 17 de julho, já está no ar. Meio-dia e 31 minutos, Meio-Dia Catarina começando, e a gente conta com a sua participação aqui conosco até 1h30, né, Gustavo? Exatamente, lembrando sempre que nós estamos nas redes sociais, uma ótima tarde para você, friozinho em Florianópolis, 14 graus é a temperatura, mas para quem está na rua, a sensação térmica é muito mais baixa, né? Mas então você pode interagir conosco via as redes sociais, no 489-9608-7554, Twitter e Instagram, @Meio-Dia Catarina, e também temos a nossa fanpage, /Meio-Dia Catarina. Use a melhor ferramenta que lhe convier e aí interaja conosco que o recado aqui vai pro ar sim. É isso aí, e a gente começa com as informações do jornalismo pelo estado. Um pescador ficou ferido após a embarcação em que ele estava junto com outras 11 pessoas colidir contra pedras e naufragar em Barra Velha, no norte catarinense. Você confere algumas imagens aí. O acidente ocorreu na manhã deste domingo. Todos que estavam no barco foram resgatados, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com os bombeiros, ainda na embarcação estavam 10 pescadores e 2 tripulantes. Eles haviam saído no dia anterior para pescar no rio Itapocu e passaram a noite no barco. Neste domingo, enquanto faziam a viagem de volta, é que ocorreu o acidente. Felizmente, todos foram resgatados com vida. Uma briga foi registrada neste domingo em Balneário Camboriú. O morador de um dos prédios próximo ao local registrou tudo. E você vai conferir as imagens agora que mostram a briga, imagens impressionantes. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Ruth Cardoso. A Polícia Militar lavrou um boletim de ocorrência e informou a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do município. Imagens tristes de ver, né, Gustavo? Não tem dúvida disso, né? Agora assim, ó, tem todas as imagens aí, viralizaram nas redes sociais, certamente o comércio local ali também tem câmeras de vigilância. Aí cabe, evidentemente, fazer uma boa investigação para que as pessoas que participaram dessa arruaça em Balneário Camboriú sejam presas. Mas, infelizmente, no Brasil a gente já está acostumado, né? O crime compensa, né? Você tem leis frágeis, onde acaba, de certo ponto, até beneficiando. O cidadão vai ali, faz o que quer e tal, sabe que não vai acontecer nada com ele. Se é menor de idade, então, ixi, aí tá tranquilo demais. Comerciantes de um camelódromo em Palhoça estão preocupados com uma ordem de despejo. Eles estão há 5 anos no local e a prefeitura diz que precisa do espaço para uma nova construção. Antônio era ambulante na praça do centro de Palhoça. Há 5 anos, depois de reuniões com vereadores, o então prefeito Ronério Heiderscheid, foi disponibilizado pela prefeitura um local para que Antônio e mais 5 comerciantes regularizassem suas atividades com um ponto fixo. Esses boxes ao lado do prédio da antiga prefeitura. O contrato inicial era de 1 ano e poderia ser renovado até 5. Passados esses 5 anos e com uma nova gestão, a prefeitura quer a reapropriação do espaço onde ficam os boxes. E agora, depois de 5 anos que a gente fizemos vários investimentos, arrumamos, colocamos grade, fizemos várias reformas, várias benfeitorias aqui no local. Aí agora, passando 5 anos, o prefeito Camilo Martins, aí ele mandou uma carta para nós que com 2 meses era para a gente ocupar esse local. E nós
praticamente não ganhamos nada aqui, o que a gente ganhamos a gente investimos, agora que é a hora da gente ganhar o nosso lucro, aí ele já está pedindo para que a gente saia do local. Os camelôs pagavam uma mensalidade de R$200 para que pudessem permanecer no local. A decisão chegou no dia 3 de maio, dando um prazo de 2 meses para que os comerciantes desocupassem o local. O prazo venceu há 10 dias, mas os comerciantes entraram com uma liminar na justiça, pedindo um prazo maior e uma alternativa para quem já está no local. Então o que fica? Fica o desespero dos pessoal que está trabalhando, que vive disso aqui, só sabe viver disso aqui. Que nem nós temos uma companheira nossa aqui no camelô aqui, que ela tem 65 anos, onde essa mulher vai arrumar emprego? Então a gente vive dessas barraquinhas. Então que eles vê que não poder trabalhar aqui, que arrume outro canto para nós. Segundo a Prefeitura, tudo está sendo seguido de acordo com a legalidade. E o objetivo da desocupação é porque nesse espaço, onde está o antigo prédio da Prefeitura de Palhoça, vai ser construído um centro de cultura e o espaço será revitalizado. A Prefeitura também destacou, através de nota, que quem participou do edital estava ciente das regras. Depois que terminou o prazo indicado no contrato, o espaço poderia ser retomado. Mesmo assim, a Associação dos Comerciantes disse que a expectativa era outra e aguarda uma audiência com o prefeito e com os vereadores. Porque geralmente eles fazem um camelô e não tiram com 5 anos, eles vão renovando cada vez mais e depois, quando a pessoa se aposenta, depois ainda os filhos ainda continuam trabalhando, que nem todos os outros camelôs. Agora aqui, justamente o Camilo Martim, que o prefeito colocou nós num local que é da prefeitura, que é um local que pode de repente ampliar para ter um ponto comercial, com outros ambulantes trabalhando conosco, para que a cidade possa também receber uma mercadoria, um preço justo, um preço mais barato. Justamente agora ele quer tirar a gente, porque eu nunca vi o camelô montar com 5 anos e tirar. Complicado, né? A gente segue acompanhando aí esse caso e passa as informações assim que tiver novidades. O governo federal vai liberar cerca de 1,3 milhão de reais de forma emergencial para o município de Brusque, no Vale do Itajaí, para a recuperação de uma ponte e da SC 180, ambas danificadas pelas chuvas que atingiram o estado em maio. A portaria que autoriza a transferência financeira já foi publicada no Diário Oficial da União e, conforme o governo, as obras serão executadas pelo município e tem um prazo de 180 dias para a conclusão. A semana passada inteira a gente acompanhou a greve da CONCAP, que começou na segunda-feira e terminou na sexta, mas agora a equipe tem muito trabalho pela frente para tirar as toneladas de lixo que estão espalhadas pelas ruas da capital. Por isso a gente fala agora com o Juan Todescati, que está por dentro de tudo, né, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, Gustavo. A você que acompanha o Meio-Dia Catarina. É verdade, a greve, os trabalhadores da CONCAP pela manhã, já era possível, principalmente aqui no centro da cidade, ver a movimentação ali dos profissionais da CONCAP. E dá uma olhada na quantidade de lixo que foi retirada. 1.230.000 quilos nesses primeiros dias. Simultaneamente, chegaram a trabalhar aí 400 funcionários e 30 caminhões espalhados aí por toda a cidade. E isso é um número muito acima do que seria utilizado normalmente para o serviço aí de recolhimento de lixo na capital. Continuam os trabalhos aí para tentar colocar em ordem de novo a casa, né? Muito lixo espalhado pelas ruas de Florianópolis, principalmente nos bairros agora. A região central até que mudou bastante o cenário já nesses primeiros dias de fim da greve. E a expectativa agora é que os bairros também possam receber esse atendimento, melhorando a qualidade de vida para todos, né, Cibele? É verdade, Rua, obrigada pelas informações. Realmente uma quantidade absurda de lixo. A área central, é claro, e as principais avenidas tiveram prioridade, mas agora esse trabalho tem que ser direcionado também para os bairros, né, Gustavo? E aquela história que a gente vem dizendo durante toda a semana passada, Cibele, de que é um trabalho, claro, exclusivo da CONCAP, e quando você tem uma empresa que até então, né, se trabalhava de companhia mista, ou seja, havia investidores, geração de lucros e tudo mais, não dá para entender como é que uma empresa dessa, de que tem autonomia total, tem um monopólio da coleta de lixo, ainda tem prejuízos financeiros, né? E fica mais uma vez comprovado o quão essencial é o serviço de coleta de lixo. E mais do que isso, né? Você em casa que teve dificuldade no estoque do lixo, teve também uma percepção o quanto de lixo que a gente produz em casa. Né, que às vezes a gente produz lixo até de forma desnecessária, né? E aí não dá muita importância no armazenamento, e além disso aí vem na consequência a importância do trabalhador, do servidor da CONCAP,
né? Então também é uma série de coisas que nos faz refletir em momentos como esse, quando acontece a falta de luz, quando acontece a falta de energia elétrica, né, de luz, e também a falta d'água. Agora, é claro, cada um fazendo a sua parte também, nesse início, Cibele, onde a Concap vai aos poucos regularizando os serviços, né? Cada um fazendo a sua parte um pouquinho também vai ajudar para que as coisas caminhem melhor. É o entendimento de que vivemos em sociedade e não naquele sentimento individualista que infelizmente atinge boa parte dos brasileiros. E falando nisso, você separa o seu lixo reciclado? Muita gente ainda não tem a consciência da importância desse ato simples, como disse o Gustavo, mas tem grande impacto no meio ambiente e na economia. O nosso repórter Lucas Miranda foi fazer uma reportagem sobre isso para ajudar você também a refletir. Edmilson mora nesse condomínio Itacorubi, bairro de Florianópolis. Para ele, sempre foi um hábito separar o lixo reciclado do orgânico, mas o cuidado e a organização nos 2 pontos de coleta que existem no condomínio são um incentivo para que ele continue nesse caminho. Já tinha, mas aqui no condomínio foi mais específico, né? Todo mundo tem separação do lixo. E mesmo em condomínios como esse aqui, está tudo separadinho por cor e pelas placas, informando o que deve ser colocado em cada lata de lixo, tem gente que ainda erra. Por exemplo, essa daqui é a lata do vidro e tem plástico e lixo orgânico também. Aí é mais trabalho para o seu Antônio, o zelador do condomínio, que tem que refazer a separação. Alguns não respeitam, que a gente chega ali, tem vidro no orgânico, tem lata junto com plástico, aí a gente tem que estar separando, que não é o meu serviço, mas a gente tem que fazer, né? Segundo o seu Antônio, entre os 160 moradores do condomínio, há 2 situações. Muita gente separa, mas outros tantos não se preocupam com isso. Florianópolis faz parte de apenas 18% dos municípios brasileiros que têm coleta seletiva. Mas apesar de a coleta passar em todos os bairros, o índice de reciclagem do lixo na capital ainda é muito baixo, 7%. Além da coleta, existem os catadores, que também realizam esse trabalho. No Brasil, cerca de 100 mil pessoas vivem só de catar latas de alumínio, por exemplo. Para separar da forma correta, existem alguns cuidados básicos. O principal é não misturar os recicláveis com orgânicos, mas existem alguns detalhes. É necessário lavar embalagens do tipo longa-vida, o papel a ser reciclado deve estar seco e embalagens mistas precisam ser desmontadas. Enrolar vidro em papel grosso e colocar em caixas é importante para a segurança de quem lida com os resíduos. Desde 2014 a Concap faz um trabalho forte com isso, porque existe muito esse problema com eles, né? Porque eles se cortam muito facilmente, vai pegar um saco lá que não tá descrito que é vidro e acaba se cortando, então isso é um problema. A preocupação com o destino do lixo tem que ser diária e de todos. Mais da metade dos resíduos que poderiam ser reaproveitados no Brasil é jogado em lixões a céu aberto, representando um prejuízo econômico que passa dos 8 bilhões de reais. Reciclar mais é necessário, mas também é importante lembrar o que não pode ir para o lixo. Tem as pilhas, as baterias, as lâmpadas, elas devem ser retornadas para os locais de recolhimento, né? Geralmente esses locais são onde você compra, em mercados, em postos de combustível. O óleo também é um fator que polui bastante. Então, né, guardar o óleo dentro das PETs, levar ele até um local de recolhimento, é bastante importante para evitar, né, a poluição do meio ambiente. Recado dado, bastante importante para viver em sociedade. Exatamente, né? Cada um fazendo a sua parte, aquilo que nós falávamos. Cibele, pois bem, o pessoal está interagindo conosco, mandar um grande abraço para o William e para o sobrinho Pedro dele, que nos acompanham aqui no Meio Dia Catarina. Também vamos registrar o recado aqui, o Adriano Heitor dos Passos, ele é do bairro Rio Grande, em Palhoça, está falando assim pra gente via WhatsApp. Nessa manhã, no bairro dele ali, foram furtadas 2 empresas, uma serralheria, onde entraram ali por trás, estourando a parede e tudo mais, levaram tudo. E o sobrinho dele, que trabalha nessa empresa, ficou até sem a bicicleta que estava no local, ainda estava cadeado e tudo, mesmo assim, os marginais levaram, né? Então, o pessoal de Palhoça aí, Polícia Militar, certamente tem bastante trabalho, uma pena, né? Deixa eu dar mais uma olhada, quem é que interagiu conosco aqui? Ah, tá. É o Eduardo Alves de Siqueira, lá de São Francisco do Sul, Cibele. Tá mandando um abraço para a família dele, São Francisco. E também mandando um abraço para todos os vascaínos de Santa Catarina. Tá aí, recado dado. E falando, né, em vascaínos, depois do intervalo, tem futebol. Você fique conosco. 12h45, nós voltamos. Até daqui a pouco.
12h47, estamos de volta agora para falar de futebol. Série A, né, Gustavo? Um empate e uma vitória para Santa Catarina. É um saldo bem razoável, né? Tratando-se de Série A do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é bem disputado. Vamos ver assim, então a gente começa dando espaço aqui no Esporte do Mendia Catarina para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha, 14ª rodada dos resultados. A Chapecoense bateu o São Paulo na Arena Condá por 2-0. E Bahia e Avaí ficaram no 1-1 ontem mesmo, lá em Salvador. E esse jogo, hein? Chapecoense e São Paulo, querendo ou não, pelo menos no contexto de agora, é um confronto direto contra o Z4, pois o tricolor paulista, a gente sabe, tá numa draga danada, né? Tá tomando cacetada de todo mundo. O Dorival Júnior fez a estreia, não resolveu até então. E além disso, a Chapecoense, pelo time que montou e pela batida do campeonato, né? Onde a gente já consegue visualizar ali quem são os principais times, quais são os principais times, a gente observa também que a Chapecoense vai brigar contra o rebaixamento nesse Brasileirão. O que é uma boa, né? Se permanecer na Série A do Brasileiro, sem sombra de dúvidas, é uma grande campanha para uma Chapecoense que foi toda reconstruída em 2017. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi esse jogo lá em Chapecó. A partida foi acirrada entre os dois times que se encontravam na parte baixa da classificação. O venezuelano Seijas foi quem criou a primeira chance ao chutar uma falta que acertou a trave do goleiro são paulino Renan Ribeiro. O São Paulo chegou com perigo neste chute de prato, mas Jandrei defendeu. Luiz Antônio trouxe perigo para o tricolor em uma cobrança de falta que o goleiro pegou. No segundo tempo, Vinícius Eutrópio reforçou o ataque da Chape com Túlio de Melo. Ele entrou aos 15 minutos e aos 17 abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Diego Renan. Neste lance, Luiz Antônio chutou forte. A bola pegou na rede, mas pelo lado de fora. Júnior Tavares, aos 46, perdeu a bola na defesa e Lucas Marques bateu forte no canto direito de Renan Ribeiro para fazer o segundo e assegurar a vitória. E a partida terminou assim na Arena Condá, Chapecoense 2, São Paulo 0. Após 6 jogos sem vitórias pelo Brasileirão, a Chapecoense vence o São Paulo em casa e se distancia ainda mais da zona de rebaixamento. Tínhamos um momento difícil, um adversário muito forte e com grandes baixas. E nós tivemos a sensibilidade, a tranquilidade de focar realmente no que importava para a gente e a forma que nós pudéssemos criar uma estratégia para conseguíssemos sair de hoje vitoriosos. Bela vitória da Chapecoense, dá uma respirada, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na tabela de classificação e você vai sentir que respirada que está dando a Chapecoense com essa vitória para cima do São Paulo. Próximo jogo da Chape é contra o Santos, quarta-feira, 7h30 da noite, jogo que vai acontecer fora de casa, parada dura em Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil, né? E aí pega agora já, depois de São Paulo, o Santos, que é o terceiro colocado e vem numa crescente na Série A, nada fácil. Vamos ver agora como é que foi o empate do Avaí lá no estádio do Tuaçu, em Salvador, na Bahia. Empate que foi na raça do Leão, hein? O primeiro gol do jogo foi dos donos da casa. René Júnior fez tabela, depois recebeu de Vinícius no meio dos zagueiros, matou de cabeça e bateu na saída do goleiro Douglas. Gol de habilidade, hein? 1-0 Bahia. Aos 37 do segundo tempo, escanteio cobrado e bem fechado. O goleirão Jean errou na saída de bola, mas Júnior Dutra não errou, mandou pro fundo da rede e foi o gol de empate do Leão. Placar final, 1 Bahia, 1 Avaí. Na raça, Júnior Dutra não quis saber, do jeito que ela veio, mandou pro gol, o artilheiro é assim mesmo, né? O cara tem que, na hora que a bola pintar na pequena área, tem que tentar empurrar de qualquer jeito para dentro do gol. E foi o que fez o Júnior Dutra e acabou conseguindo. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a classificação da elite do Nacional? Olha aí, os primeiros 10 colocados são esses aí. Corinthians, que empatou em casa e o Grêmio venceu, deu uma diminuída ali na diferença. Mas depois seguimos com Santos, que é o terceiro colocado, próximo adversário da Chapecoense, e o Flamengo ainda dentro do G4. Corinthians, o próximo adversário do Avaí, hein? Quarta-feira aqui na Ressacada, 9 da noite. Depois vem Palmeiras, Sport, Cruzeiro, Vasco, Fluminense e o Atlético Mineiro. Aí na outra parte da tabela nós temos Botafogo, Coritiba, Chapecoense, que subiu 3 posições, né? Ainda hoje nós teremos um jogo de fechamento, mas não muda muita coisa, que é o Botafogo contra o Sport. E depois, na sequência ali, a gente vê o Avaí na 17ª posição, dentro do Z4. O Avaí também subiu na tabela, subiu mais 2 degraus.
O Leão da Ilha, então, está na porta para deixar a zona do rebaixamento. Se não fosse aquele revés contra o Coritiba em casa, né? Tomou de 4 do Coritiba, uma partida até então irreconhecível pelo que vinha mostrando o Avaí nos jogos fora de casa, né? De fato, agora tem uma parada dura, que é o Corinthians. Vencer o Corinthians não é fácil. Porém, aí é toda aquela história que eu gosto de dizer, né? Tá muito óbvio. O Corinthians vem aqui, pegou o Avaí, tá no Z4, pra se manter lá em cima. É hora que sempre, geralmente, dá zica pro lado contrário. Ou seja, chance de vitória do Leão. Eu vejo com bons olhos esse jogo pro Avaí. Falar de Série B do Brasileirão, 14ª rodada também, olha aí, na sexta-feira nós tivemos a vitória do Figueira, ufa, depois de 2 derrotas seguidas, Figueira venceu o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, 2-1. O Criciúma, outro time que vem numa crescente bem interessante na Série B do Brasileirão, venceu o Goiás pelo placar de 1-0. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi essa vitória do Figueira. 2 golaços marcaram a vitória do Furacão do Estreito, lá em Pelotas. Bem longe de Porto Alegre, né? Ô, Sibeli, me ajuda aí. Pelotas fica o quê? Sul do Rio Grande do Sul? É mais pro oeste. É oeste? Mas é longe pra caramba. É longe. Nossa, você chega em Porto Alegre e você acha, agora eu tô chegando em Pelotas, que nada. Aí tem chão ainda, tem chão. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o jogo então. No Rio Grande do Sul, o Figueirense abriu o placar com esse golaço de Robinho. Ele arrancou, se livrou da marcação e chutou forte. 1-0 Furacão. Os donos da casa não se intimidaram e quase empataram nesse contra-ataque de Marcinho. Mas o goleiro Saulo estava alerta. Na sequência, o mesmo Marcinho aproveitou o rebote da defesa alvinegra e deixou tudo igual em Pelotas. 1-1. Na sequência, mais uma pintura de gol do Figueira. Dessa vez, Genan. Ele nem esperou a bola cair para chutar forte de esquerda. 2-1 para o time do Estreito. E olha que o Furacão teve mais 2 chances claras, hein? Com os autores dos 2 golaços. Primeiro com Robinho, que chutou forte cruzado. Depois com Enan, que chutou de bico e por pouco não aumentou o placar. Final, Brasil de Pelotas 1, Figueirense 2. Figueira que volta a jogar agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã no estádio Orlando Scarpelli, jogo 7h15 da noite. Previsão é de muito frio, mas o Figueira precisa, claro, do apoio da torcida para assistir essa partida, para incentivar o time e conseguir sair do Z4. Já já a gente olha a classificação. Falando em classificação, hein? Falar do Criciúma, porque o Tigre pegou o elevador nessa rodada, rapaz, subiu demais, porque venceu uma partida lá no Heriberto Wilson, o adversário era o Goiás. No Heriberto Wilson, o Criciúma começou pressionando e levou o perigo ao goleiro Marcelo Rangel nessa cabeçada de Alisson. O Goiás foi mais criativo no primeiro tempo e teve várias chances de abrir o marcador. Por exemplo, aqui, o goleirão do Tigre teve que fazer uma grande defesa. No final da primeira etapa, Alisson Farias, de novo ele, acertou a trave e quase abriu o placar. No segundo tempo, o Tigre voltou mais determinado e teve várias oportunidades de gol. Mas o Goiás também estava determinado, embora pecando nas finalizações. E o gol do Criciúma veio depois de uma cobrança de falta. Alex Maranhão bateu e Diego Giareta desviou levemente de cabeça. E ficou assim, 1-0 Criciúma, que voltou a vencer depois de 3 empates seguidos. Alex Maranhão, hein? Tirando onda ali, comemorando lá Cristiano Ronaldo. Criciúma com essa vitória subiu 4 posições na tabela. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação da Série B do Brasileirão? Olha só então. Aí, G4 hoje nós temos o Guarani de Campinas, seguido pelo Juventude, empatados no número de pontos, a diferença está no número de vitórias. Depois temos o América Mineiro e o CRB. Aí vem Vila Nova, Ceará, Internacional, 7º colocado, meu Deus do céu. 8ª posição no Londrino, Criciúma é o 9º, hein? Subiu 4 posições nessa rodada. Depois Santa Cruz fecha os 10 primeiros. Na outra parte da tabela nós temos Oeste, Goiás, Brasil de Pelotas, Paysandu, Paraná, Boa, o próximo adversário Criciúma. O Figueira não mexeu na posição, porém tem a possibilidade de amanhã deixar o Z4, né?
é o 18º colocado. Além do Figueira, tem Luverdense, ABC e Náutico. Essa é a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora dar uma olhadinha sobre a Série C, recuperação do Joinville, hein? Venceu o Ipiranga 2-1, um jogo que foi lá na Arena Joinville. Importante esse resultado na 10ª rodada da Série C do Brasileirão. A gente já vai dar uma olhada agora nesse jogo, que teve como nome o cara Grampola. Pode rodar aí pra gente? Vamos ver? Ó, primeiro lance do jogo ali, o cruzamento. O árbitro anotou a penalidade. Na cobrança, o goleirão Carlos defendeu o chute do Grampola. Mas depois o Ricardo Lobo lançou pro Grampola, com a ajuda do zagueiro, saiu na cara do gol, mandou pro fundo a rede, 1-0 Joinville, se redimindo da cobrança de pênalti que perdeu, né? Na sequência, novo erro da defesa do Ipiranga. Aí o Grampola, toque sutil sobre o goleiro, fez 2-0. E aí vem o gol de empate, não, agora a primeira penalidade a favor do Ipiranga. Olha lá, na cobrança, Matheus, o goleiro do Jack, salvou a pátria. Aí na sequência, aí sim nós temos o gol de empate, ou não, perdão, 2-1, o gol da equipe do Ipiranga, apenas descontando, e a vitória foi do Joinville pelo placar de 2-1. Importante a vitória do Joinville, o gol do Ipiranga, só para lembrar, foi do William, mas importante a vitória do Joinville, que dá uma recuperada na classificação e já cola, inclusive, ali do G4, do grupo B da Série C do Brasileirão. Olha aí, como é que tá. G4 tem São Bento, Tupi, Volta Redonda, Botafogo e o Joinville. Importante dizer que o Botafogo hoje pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C no Grupo B, porque vai jogar contra o Bragantino. Próximo adversário do Jack é o Volta Redonda, que é o terceiro colocado. No Z2 nós temos o Bragantino, que joga hoje, e também o Mojimirim. Agora vamos falar de Série D do Brasileirão, segunda fase, jogos da volta. Que pena, hein? Segunda fase não deu para Santa Catarina. Tivemos aí, ó, São Bernardo 3-2 no Metrobala. Então o Metropolitano está eliminado. E o Zequinha, São José do Rio Grande do Sul, 1-0 no Brusque. Com esse resultado, o Brusque também está eliminado. Ou seja, Zé Fini para Santa Catarina na Série D do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez ficamos pelo caminho. Fala também de segundona do Campeonato Catarinense. Olha aí os resultados que nós tivemos nesse fim de semana, a 4ª rodada da Série B do estadual, né? 2 times vão passar para a Série A do Campeonato Catarinense. Temos Concórdia e Guarani no 0-0. Jaraguá empatou com o Fluminense em 1-1. Marcílio Dias e Operário de Mafra 2-1. O Juventus, a Juve do Norte, empatou com Barra em 1-1. Ciro Luz perdeu a invencibilidade para o Camboriú por 3-2. A gente aproveita e dá uma olhada na classificação da segundona do estadual. Vamos ver então. Classificação que está da seguinte forma, olha aí. Ciro Luz segue na ponta, mas na sequência dele ali, rapaz, vem um bolo de gente, hein? Marcílio, Guarani e Camboriú, todos com 7 pontos. Depois Barra, Fluminense, Juventus, Operário de Mafra. E estariam rebaixados para a 3ª divisão do estadual, Concórdia e Araguá. O regulamento da 2ª divisão do Campeonato Catarinense diz o seguinte: se o campeão do turno for o mesmo campeão do retorno, esse time já está automaticamente na elite do Campeonato Catarinense. Daí vai dizer, Gustavo, são 2 vagas. Pois bem, o que acontece? Aí nesse caso, o segundo e o terceiro colocado do geral fazem um jogo decisivo, né, com ida e volta, e aí o vencedor desse confronto é o outro clube que ascende à elite do futebol catarinense. Tá dito? Vamos agora para a 3ª divisão, tá chegando na reta final, a terceirona do estadual, a Série C teve esses resultados no fim de semana. Olha aí o Jaime lá atrás. Depois temos Imbituba e Blumenau no 0-0, o jogo foi no domingo, 10h30 da manhã. Curitibanos e Porto, vitória do Curitibanos 1-0 no Porto. É a classificação com a 4ª rodada, né? Só tem mais uma rodada agora para o fechamento. Tá assim a classificação da Série C do estadual. Vamos dar uma olhadinha. Aí. São 5 clubes que disputam a 3ª divisão do estadual. Imbituba segue na liderança. No turno, quem venceu foi o Blumenau. Então, tudo indica, teremos Imbituba e Blumenau, com chance para o Curitibanos também. 4ª posição do Porto, 5ª colocação é do Caçador. Lembrando que o Caçador perdeu pontos e tal, situação bem enrolada do time lá do Planalto Catarinense, Planalto Norte. Sibeli Fábio e o pessoal que interagiu conosco nas redes sociais, por favor. Sim, sim. Estão participando conosco a Patrícia de Floripa, a Gislaine também de Floripa, o Robson de São José, Eliseu de Balneário Camboriú, o Reinaldo do Estreito e o Hermes de Palhoça disse o seguinte: o Figueira ganhou uma, mas jamais vai deixar a Série B. Só lembrando, ele está debochando dos figueirenses. O André de Floripa disse: viu, eu falei, era só tirar aquele lateral fraco, tal do Eldinho.
Outra coisa, Figueira teve um comportamento que não tinha, a raça, jogou com o coração na chuteira e é isso que a gente quer, falando pelos torcedores aí do Figueira. Figueira também não teve em campo o Jorge Henrique, né, com dores musculares. Não é uma unanimidade até aqui, né? Talvez não se encaixou ainda no time, é um jogador de qualidade, evidente. E outro, aí esse sim fez muita falta, apesar da vitória, o Zé Antônio não jogou a partida. O Luiz, do bairro Pantanal, disse que é fã do jornal, não perde um dia, e que queria dizer que o que falta para o Figueirense é um técnico que chegue com ideias novas, que chegue para chacoalhar o time e mostrar que os jogadores que ali estão são capazes de vencer qualquer outro time. Opinião do Luiz, do bairro Pantanal. A questão do Figueira Luiz, é o seguinte, Figueira foi montado agora, né? É um time montado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muita gente chegou, então você tem um time formado durante o campeonato. Então, essa oscilação, claro, preocupa estar lá no Z4? Preocupa sim, mas é um time que tem que brigar para não ser rebaixado nessa Série B. Não dá para pensar em subir para a Série A agora, não. E o Lucionei Ferreira, havaiano de Santo Amaro da Imperatriz, disse que o Avaí vai sair da zona de rebaixamento quarta-feira contra o Corinthians e que ele acredita no Avaí ontem, hoje e sempre. É um jogo que vai ser duríssimo para o Avaí, certamente teremos um grande público quarta-feira na ressacada. Vai estar lá, Mu? Vai? Não falta um, né? Vai estar lá com o seu repinique lá fazendo racatac, né? Coisa linda, então tá certo. O esporte era isso, Pedro. E depois do intervalo a gente recebe o nosso comentarista Edgar Lopes. Ele vai falar sobre as mulheres no mundo do crime. É isso aí, 1h04. Sai daí não que o Meio-Dia Catarina volta já já. Hora e 6 minutos, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Já estamos aqui com o nosso comentarista, especialista em segurança pública, Edgar Lopes. Também a Cibele Fábio já vai interagir. Doutor Edgar, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. Muito bem, olha só, a gente recebeu uma pergunta via WhatsApp bem curiosa, doutor Edgar, perguntando o seguinte: gostaria de saber se com o passar do tempo, antes da careta pessoa, né, a Georgina dos Santos de São José, que ele fez a pergunta, gostaria de saber se com o passar do tempo aumentou a participação de mulheres no crime, especialmente no tráfico de drogas, e se a polícia atua de maneira diferenciada nesses casos. E ela faz uma outra pergunta ao senhor. E também, se você percebe, senhor Edgar, se o comportamento no tráfico agora é diferente de quando você estava, de fato, atuando lá na Polícia Federal. Bem, boa tarde, Georgina. Em primeiro lugar, nós temos que analisar a participação da mulher na história. A mulher antigamente vivia enclausurada, vamos botar assim, submissa aos seus maridos e ao casamento. Com a participação da mulher, mais efetivamente à sociedade, cresceu também o número de mulheres que praticam crimes. Antigamente, crimes mais da área passional, hoje crimes envoltos ao tráfico de drogas e a crimes contra o patrimônio. Sobre a parte da mulher participando no tráfico efetivamente, sim, houve uma significativa diferença da minha entrada na Polícia Federal, que foi nos anos de 96, 97, para o que eu participo agora no final da minha carreira. Há um número maior de mulheres que cometem ilícitos do tráfico de drogas, levadas pelos seus namorados, seus maridos, isto certamente mais fácil. Muitas delas transportam essa droga, sendo as conhecidas como mulas. Dificilmente a mulher vai ocupar um cargo de chefia nessa escalada criminosa. Mas ela responde da mesma maneira que o marido, em caso de envolvimento, crimes e tráfico, né, doutor? Sempre que a gente fala em tráfico de drogas, já nos remete a outros crimes, também como os homicídios. E aqui no Brasil a gente tem, o senhor levantou pra gente, uns índices bem que chamam a atenção em relação ao número de soluções. O índice é bastante baixo aqui no país, né, doutor? Perfeito, Sibeli. Foi levantado no último mapa de violência no Brasil que o maior número de homicídios está entre os jovens de 15 a 29 anos. O Brasil é o 10º lugar em posição de países mais violentos nos crimes de armas de fogo. E é lógico, um país com regras insuficientes, com uma polícia arcaica, porque o nosso Código de Processo e a nossa polícia, o nosso inquérito, é desde a época de Tiradentes, é uma polícia arcaica.
E a má posição da polícia junto ao Ministério Público e Justiça dificultam as investigações que devem ser feitas para combater e solucionar esses homicídios. Cerca de 6% apenas são desvendados. E aí a gente tem uma arte, né, Gustavo? Sim, vamos dar uma olhadinha, são números de países onde as coisas funcionam, digamos, um pouquinho diferentes, né, doutor? 6%, o Edgar disse que seria a média de soluções para crimes de homicídios dolosos aqui no Brasil. E olha só os números que a gente tem em relação a outros países. Observamos, Sibeli, como é pífia. Mas nós temos que observar que Reino Unido, 90% dos crimes solucionados, França, 80%, Estados Unidos, 65%, Brasil, de 6% a 8%. O que é que nós vemos diferente nisso? As polícias. A maneira de investigar, que é muito mais técnica lá fora do que a nossa, que é baseada em cima de testemunhas. Lá, a polícia técnica é mais valorizada. Não existe a formação da polícia como na nossa aqui. O nosso país, e se não me engano, mais 2 ou 3 países da África, é que permanecem com esse sistema retrógrado, um sistema mais do que ultrapassado. Então vemos que, se não houver uma mudança no estilo de polícia, no estilo de segurança pública, não vai haver mudança nenhuma. Eu sou taxativo em falar isso, não me incomodo em falar que temos que mudar. O que nós temos hoje em dia é o mesmo do que tivemos no passado. Ou seja, não vamos solucionar quase nada. Doutor Edgar, quando o senhor diz assim, a questão de uma polícia, uma investigação mais técnica, vai para a parte de tecnologia? Seria isso? Um investimento na área de tecnologia? Por exemplo, daqueles seriados que a gente acompanha na TV, é mais ou menos aquilo ou não? Aquilo também é. Só que tem a fantasia da televisão, sim, ali, né, Dodô? Mas é basicamente isso, uma polícia mais bem equipada, uma estrutura de polícia onde ela tem um começo, meio e fim, né? Onde a polícia ela consiga começar uma investigação e terminar, e não como é hoje. O policial prende alguém na rua ou descobre um indício de crime, passa para uma segunda pessoa, que normalmente é o delegado, que esse vai chamar outros policiais para terem mais investigações e só assim mandar para o Ministério Público oferecer ou não a denúncia contra um determinado tipo de crime. Realmente, aí a gente tem bastante a aprender, né? Os números mostraram isso. E uma outra questão que eu acho que a gente tem muito a aprender é a questão de humildade, doutor. Recentemente, nós conversávamos, inclusive, fora do ar, uma situação peculiar, né? Onde a gente cada vez mais observa que as pessoas querem trazer a igualdade das pessoas, né? Direitos para todos da mesma maneira, enfim, uma série de movimentos, né? Para trazer a minoria próximo aos demais. Lhe pergunto, uma decisão em que pede para que delegados sejam chamados de Sua Excelência? Isso é um fato. É uma lei de 2013, a lei 12.830. O Brasil vai na contramão da maioria das histórias, né? No Brasil, o país das excelências, vejamos, advogados, doutores, todo mundo passou a ser chamado doutor. Você vai estacionar um carro na rua, o doutor, por favor, posso olhar seu carro? Ou seja, foi banalizado. Então vieram alguns que querem que chame de excelência. Nós olhamos para Brasília. Doutor já não basta. Deputados em Brasília são excelência, mas eles ficam se xingando, né? É excelência, mas se xingam. Então, ali não tem tratamento digno nenhum. E quando você chama alguém de excelência, te coloca num patamar acima, né? A pessoa fica num patamar acima. A polícia ela tem que estar junto à sociedade. São eles que nos pagam. Então nós temos que andar junto com a nossa sociedade, com o nosso povo. Quando nós exigimos que chame de excelência, nós estamos nos colocando acima deles. Será que nós estamos acima deles? Não, nós estamos ali para proteger e servir a população. Faz parte de tudo. E quando se discute Vossa Excelência ou Vossa Senhoria, a criminalidade só aumenta. Vocês viram pelos índices. Né? Chamar de excelência não vai diminuir criminalidade nenhuma. E os números são assustadores, muito bem colocado, Edgar. Obrigada, segunda-feira tem mais. Se você tiver dúvidas, questões, mande para o nosso WhatsApp, que o Edgar vai estar aqui segunda que vem e responde você. Muito obrigado, doutor Edgar, pela sua participação. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde. Muito bem, olha só, a partir do mês que vem, berços vendidos no Brasil passarão por regras mais rígidas para obter o certificado do Inmetro. A principal mudança para aumentar a segurança é a proibição de grades móveis nas laterais. Acompanhe a reportagem.
O berço que o Pedro usava até pouco tempo foi aposentado, virou baú de brinquedos. Agora ele dorme em uma cama colocada próxima ao chão. Ele ficou até os 3 meses nesse bercinho, e aí com 3 meses ele já veio para a caminha. Tem uma certa autonomia também. E também por uma questão de segurança, a gente optou por fazer isso. E nas lojas, a preocupação dos pais na hora de escolher um berço é grande. Para dar mais segurança aos bebês e aos pais, o Inmetro publicou no ano passado regras mais rígidas para a produção de berços no país. A partir do mês que vem, elas começam a valer e todos os móveis fabricados em território nacional ou importados devem seguir as novas especificações do Instituto. A principal mudança é a proibição das grades laterais móveis que podem prensar alguma parte do corpo da criança. Além disso, os mini berços também passam a precisar de certificação do Instituto. Outras exigências importantes continuam valendo, como bordas do berço arredondadas. Não pode haver vãos entre a estrutura e o colchão para eliminar o risco de sufocamentos. As barras devem ter distância de no máximo 6,5 cm para que o bebê não prenda a cabeça ou o ombro. Os berços que cumpriam as regras anteriores podem ser comercializados até fevereiro de 2019. A gente pode ir passando por incrementos de segurança com as leis e portarias novas, mas isso não significa que o produto que estava anteriormente não é seguro. Ele é muito mais seguro, por exemplo, do que o bebê dividir a cama com o pai e a mãe. A orientação também é para se evitar protetores e almofadas internamente. O protetor de berço a gente não recomenda, porque é um lugar que o bebê pode sufocar se ficar com o rostinho contra ele. Ele pode usar o protetor de berço até como uma escadinha, um trampolim para sair do berço. E aí tem um outro acidente que pode acontecer, que é a queda. Chama a polícia que fugiu. Muito bom o vídeo final da matéria. Agora um alerta, o check-up vascular é uma alternativa de prevenção para doenças vasculares, olha só. Com o objetivo de alertar a população sobre doenças vasculares que não apresentam sintomas e diagnosticá-las precocemente, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular lançou o check-up vascular. O check-up vascular, ele consiste basicamente de uma avaliação médica com um médico especialista, cirurgião vascular, onde ele vai poder, através dos fatores de risco que o paciente está apresentando, a gente descobrir qual é o tipo de doença que ele tem mais chance de apresentar. Mas, obviamente, pacientes com mais de 50 anos, que têm diversos fatores de risco, eles vão ter, eles vão entrar num tipo de paciente que pode ter várias doenças. E aí a gente vai fazer uma investigação específica para cada uma delas. Seja ela o aneurisma, doença periférica, pé diabético, enfim. Dentre as doenças vasculares, as varizes são os casos com maior índice de procura por parte dos pacientes. Dentro das doenças vasculares, a que mais traz paciente aqui para o consultório ainda é a pesquisa para a busca por um tratamento de varizes. Né? E, obviamente, as varizes, elas, como a principal e mais comum doença vascular, a gente consegue fazer uma avaliação dela já logo nos primeiros sinais, e aí a gente oferece um tratamento bastante precoce com um resultado muito agradável. Seu Hélio já sofreu com varizes, mas mesmo com a cirurgia, as dores nas pernas são pertinentes. Agora eu consigo fazer tudo, né? Só que daí muito pesado no serviço não dá, né? Porque daí de noite a dor volta, né? Só o sintoma dela, das veias, de aparecer, não apareceu mais, né? O médico disse que talvez isso é normal, né? Essas dores que a gente tem, né? Porque eu sei casos de amigos que fizeram cirurgia, não se cuidaram, mas voltou de novo, né? Não volta a mesma veia, né? Que foi arrancado, né? Mas o resto volta tudo. E a Receita Federal está depositando hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda em todo o Brasil. São cerca de 1,4 milhão de contribuintes que vão receber juntos quase 3 bilhões de reais. Além disso, este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. Para saber se está na malha fina, você pode acessar o extrato do imposto de renda no site da Receita Federal, no ECAD, Centro Virtual de Atendimento. Muita gente interagindo conosco via WhatsApp. Deixa eu mandar então esses abraços aqui para o Charles de São José. Muito obrigado, Charles, pelo carinho, pela audiência aqui conosco. Mandar um abraço também lá para o norte do estado. A professora Márcia, ela é de São Francisco do Sul.
Praia Grande está nos assistindo. Muito obrigado, professora, pela audiência. E um grande abraço também para o Marcos do Bela Vista 2, na cidade de São José, aqui da Grande Floripa, também ligado conosco. Você vai mandando seu recado, que aqui ele sempre vai pro ar. É isso aí. Depois do intervalo a gente vai falar sobre essa chegada do frio intenso e a chance de neve para agora à tarde. 1h19, o meio-dia. Catarina volta daqui a pouquinho. Em 21, estamos de volta e a gente fala novamente com o Juan Todescarte, direto da redação. Teve um flagrante agora há pouco da polícia, né, Juan? 6 crianças sendo transportadas na parte de trás de um veículo, é isso mesmo? Exatamente, Sibeli. É um flagrante absurdo aí da Polícia Rodoviária Federal. Um veículo trafegava na BR-101, na região de Barra Velha, transportando 6 crianças no banco de trás. Inclusive, a gente recebeu essas imagens. Este é o automóvel. A Polícia Rodoviária Federal percebeu que havia 6 crianças no banco de trás. Está aí a imagem para você na tela do Meio-Dia, Catarina. Impressionante esse flagrante da PRF. Além disso, ao verificar a documentação desse veículo, a Polícia Rodoviária Federal constatou também que se tratava de um veículo roubado. Exatamente. Além de transportar as 6 crianças no banco de trás, o veículo havia sido furtado em Curitibanos em julho de 2016 e estava com uma placa alterada ali, com diversas características de ser um veículo clonado. O condutor do automóvel, de 32 anos, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. E as crianças ficaram sob responsabilidade da passageira, que era parente delas. Impressionante, Rua, imagens impressionantes, um flagrante. A gente fica preocupado porque a gente passa tantas informações de acidentes nas rodovias, mesmo que as pessoas previsíveis, eles acontecem, imagina quando crianças são transportadas na parte de trás, ali no banco de trás do veículo, e ainda o veículo era roubado, né, Gustavo? Colocando as crianças em risco, numa situação extremamente delicada, e mais do que isso, 6 crianças, né? São 6 crianças num veículo ali que no máximo se transporta confortavelmente 4 pessoas. 5 se dá uma apertadinha, né? As 6 crianças, nossa, tem que ter coragem, né? E muita irresponsabilidade, além da coragem, irresponsabilidade também. E lembrando também que para trafegar legalmente com aquele automóvel são 3 passageiros no máximo no banco de trás, e as crianças, além disso, deveriam estar na cadeirinha, deveriam estar com todo aquele aparato para garantir a segurança delas no transporte, né, pessoal? Com certeza, Juan, flagrante impressionante. Mas me diz uma coisa, hoje você fez matéria sobre o frio de manhã, o frio está chegando no estado e agora à tarde tem chance de neve. Exatamente, a gente deu uma volta pelo centro aqui de Florianópolis hoje pela manhã e o cenário mudou bastante. Estava um calorzinho na semana passada, até ontem deu um dia bonito de sol. Hoje, cenário completamente diferente e a previsão, inclusive, para o Planalto Serrano, para a Serra Catarinense, é de neve aí nas próximas horas. Vamos conferir a reportagem. Aqui na capital, para onde se olha, dá para perceber que o clima mudou. Com as baixas temperaturas, os casacos e toucas tiveram que sair do guarda-roupas. Pegou de surpresa? Sim, achei que não ia mais ter inverno. E hoje pela manhã, como é que foi para sair da cama, para tomar banho, como é que foi? Foi bem difícil. A vontade era ficar dormindo com as cobertas quentinhas. E cada um tem um jeitinho e uma receita para não sofrer tanto nesses dias de frio intenso. O segredo são roupas, né, que impeçam o vento, por exemplo, né, jaquetas assim, mas impermeáveis, né? Apesar de todos os alertas, inclusive da Defesa Civil, o frio pegou muita gente desprevenida. E que a tendência é esfriar um pouquinho mais. Eu saí de casa meio desprevenida e tive que comprar alguma coisa para ela ali na hora. Mas agora já está bem quentinho. O frio vai continuar para os próximos dias, quer dizer, praticamente toda semana, tá? Mas o quadro muda, por quê? Essa frente fria passa, tá? Passa a nebulosidade e a massa de ar frio chega. No momento que a massa de ar frio se instala sobre Santa Catarina, aí fica aquele dia bonito, aquele dia ensolarado. E o que será que provocou essa queda tão brusca de temperatura? Nós estávamos com uma massa quente, né, e agora chegou, a massa fria vem se aproximando. Então, esse contraste entre os dois
que a gente chama de frente fria. E normalmente tem chuva dentro desse quadro e dependendo da intensidade do frio que está chegando ou da massa de ar frio polar, isso pode até provocar neves, principalmente nas áreas altas aqui do nosso estado. A Defesa Civil do Estado já emitiu até mesmo um aviso meteorológico de temperaturas baixas e até de neve para o estado. Então, é preciso muita atenção, especialmente com crianças e idosos, que acabam sendo mais vulneráveis às mudanças climáticas. Pois é importante se cuidar. E um detalhe chamou a atenção quando eu estava conversando com o Clóvis Correia ali da EPAGRE, que amanhã tem a previsão de mínima na Serra Catarinense de menos 7 graus, Sibeli. Menos 7 graus. A gente já está sentindo um frio aqui na capital. Tá bem diferente de ontem, como o Juan disse. Teve sol. Tava difícil acreditar nessa previsão, né, Juan? É verdade. Por isso muita gente ficou surpresa hoje pela manhã ao acordar. Foi difícil sair da cama, como a gente mostrou na reportagem. Foi difícil tomar aquele banho hoje cedo. Estava bastante frio. E ontem, pelo dia que fez, não parecia mesmo que ia esfriar tão rapidamente. Tá certo. Menos 7 graus na Serra amanhã. A gente acompanha e traz, é claro, todas as informações aqui para você. Obrigada, Juan, pelas informações. E falando em frio, esse frio que chegou para valer em Santa Catarina, agora começou o corre-corre para troca de vitrines, porque os lojistas estão se preparando para o aumento nas vendas. Conforme a previsão do tempo indicava, a segunda-feira amanheceu bastante gelada. Quem saiu de casa cedo precisou colocar mais casacos quentinhos. No comércio, houve a troca de peças leves das vitrines pelas roupas mais pesadas. Uma maneira de atrair o cliente e oferecer boas condições de pagamento e fomentar as vendas. A expectativa é vender cada vez mais, as vendas já estão boas, até 6 vezes no cartão, no crediário. E conforme a venda, né, conforme se for acima de R$500, a gente está fazendo até 10 vezes no cartão. Então tem mais que aproveitar mesmo. No centro de Videira, opções não faltam. Tem para todos os gostos e bolsos. Mas mesmo assim, depois do reflexo da crise econômica, onde foi preciso apertar o cinto, as pessoas estão conscientes. Só compram se for realmente necessário. No momento não, porque já comprei para esse inverno já. Não dá, né? Não tem dinheiro. Não, só pagando a conta. Compra, mas quando precisa só, né? A expectativa é um crescimento de até 15% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE, o levantamento mostra que o varejo catarinense liderou o crescimento nas vendas no primeiro trimestre deste ano, com alta de 10,7%, se comparado ao mesmo mês do ano anterior. Uma recessão que vem sendo superada a cada dia. O pessoal comemora, claro, essa chegada do frio intenso. Aproveitar para dar um espaço para o pessoal que está interagindo conosco via WhatsApp, mandar um forte abraço para a dona Dominga Lupato, ela é lá de Concórdia. Sibeli não perde um meio-dia, Catarina. Muito obrigado, dona Dominga Lupato, pela sua audiência. Também mandaram um grande abraço para Silvana Roberto, ela é de Caçador, está dizendo que por lá agora nesse momento garoa e frio, Sibeli. E está esperando, quem sabe, por que não, uma neve na cidade de Caçador. Quem sabe, né? Tem também o Fábio Eger, também de Caçador, está dizendo que lá está congelando o tempo, só imagina, né? Planalto Norte, bate um vento forte lá. E também para o Ricardo Paixão de Biguaçu, que assiste a todos os dias o Meio-Dia, Catarina. Muito obrigado a todos que sempre interagem conosco por aqui, viu? Tá certo, obrigada a todos pela participação. Amanhã, 12h30, tem mais Meio-Dia, Catarina. Nós esperamos vocês. Uma ótima tarde, até lá. Ótima tarde, segunda-feira. Até amanhã.